Eu cometi um erro na minha hospedagem que, nossa, eu só fui reparar porque ela reparou. Gente, nossa, eu acho que ela viu minha expressão, assim, tipo, como assim, moça? Oi, oi, gente, meu nome é Gisele, esse é o primeiro vídeo aqui do canal e eu vim contar pra vocês como que foi o meu processo de vir pra Londres, na Inglaterra, sendo uma pessoa de baixa renda e sem dinheiro, claramente. Gente, a minha história, ela começa lá em 2019, 2020, quando o meu, na época, namorado, que agora é marido, sempre sonhou em morar fora, só que assim, eu nunca tive essa vontade. Na verdade, eu tinha muito medo do imprevisível, de me mudar assim, do que poderia me esperar no país e, claro, também do trabalho que eu teria que fazer. Era uma coisa que eu não cogitava e eu sempre falava, cara, não vou tentar. Eu prefiro ficar aqui, eu tenho meu sonho de fazer minha faculdade, de me formar. Sempre tive essa mentalidade. Até que a gente acabou se casando em 2022 e eu tava muito cansada da minha rotina. Eu trabalhava em shopping como vendedora, o que é muito puxado, e o meu namorado da época, né, depois marido, também trabalhava nisso, e ambos estavam cansados da rotina do shopping, das contas estarem muito altas para um salário muito baixo, essa é a realidade que todo mundo sabe. E como eu era baixa renda, sempre fui baixa renda na época, não tinha muito essa liberdade financeira de conseguir viajar bem. Eu ia ali no Rio de Janeiro de vez em quando, Caldas Novas, porque eu sou de Brasília, gente. E então a gente acabou falando, cara, vamos embora? E a gente resolveu ir embora, tipo assim, com 2 meses de antecedência. E acabamos comprando tudo, pedimos demissão. E olha o risco, né? A gente pediu demissão, assim, em cima da hora os dois, com uma casa pra manter, morando sozinhos já estávamos casados, com tudo mobiliado que a gente ganhou de casamento. E decidimos pedir demissão e ir embora. Agora eu vou contar uma coisa muito importante, que na época, gente, eu acabei quase que caindo num golpe. Porque tem uma empresa, eu não sei se ela ainda tá operando com viagens e afins, mas na época tinha uma promoção muito tentadora, que era tipo ir pra Londres por 2.500 reais por pessoa, ida e volta, hospedagem e tudo mais. E a gente acabou comprando, até porque a gente veio pra cá no intuito de ver como que seria o país. Se a gente gostasse, a gente então iria correr atrás de toda a documentação para se estabelecer no país. Mas, a princípio, a gente viria como turista, e depois eu vou contar isso em outro vídeo, como que a gente tá, como que a gente veio, como que foi o visto e tudo mais. E acabei comprando esse pacote nessa empresinha azul. Acabou que não nos entregaram essa viagem, eu fiquei muito triste, e na época eu até pensava que isso poderia ser um sinal para eu não viajar. Começaram a falar no meu ouvido, olha, eu acho que é um sinal pra você não ir. E, gente, eu tentei comprar passagem por fora com outras empresas e também não tava indo. Tava sendo recusado o cartão, com limite e tudo mais, não tava indo. Então, por um segundo, eu acabei pensando se realmente era pra mim vir, sabe? Se estava escrito na minha história pra eu vir pra cá ou se realmente não ia dar certo. Mas acabou dando certo, a gente conseguiu comprar a passagem. Eu vim com a TEP Portugal, que pra mim foi uma ótima experiência. E a gente comprou uma passagem com escala em Lisboa e depois Londres. Agora eu vou contar pra vocês como que foi passar na imigração. Bom, eu sempre tive muito receio da imigração de Londres por ser uma das piores do mundo. Isso eu via em todos os vídeos no YouTube, via no TikTok. E isso me deixava muito amedrontada, assim. Na real, eu nem sabia como que eu ia falar, eu não tinha inglês pra nada. O meu inglês sempre foi assim, o básico do básico. E eu ficava muito assustada, eu falava, cara, como que vai ser? Eu acabei estudando muito como que eu deveria falar, como que eu deveria mostrar as coisinhas, como que eu deveria preparar minha pasta de documentação pra mostrar pra gente. E foi isso que a gente fez. Estudamos nosso roteiro, compramos tudo que eles pedem, vacinamos, fizemos seguro viagem, passagem, né, de ida e de volta, hospedagem, até porque a gente só viria como turista e só depois a gente iria fazer o nosso visto aqui dentro da Inglaterra. O dia de partir chegou e foi bem difícil, só que também tem aquela ansiedade de conhecer o novo. Nunca que na minha realidade eu conseguiria viajar pra fora. Então, pra mim, tava sendo muito mais ânimo e ansiedade de conhecer um novo país do que o medo do desconhecido. E eu pensava, cara, se der ruim, se eu não gostar, se eu não conseguir nada lá, eu vou embora. E eu vou ter conhecido um país, então pra mim eu só tenho a ganhar. E a gente veio. A gente pegou o voo pra Lisboa e de Lisboa a gente veio pra Londres.
Então chegou, gente, a parte de passar pela imigração, que é a parte mais temida de toda a viagem. Claramente, todo mundo fala que a imigração de Londres, ela é terrível, e ela é mesmo. Não é querendo assustar vocês, mas ela realmente, ela olha tudo a fundo. Tem pessoas que eu conheço que passaram maus bocados, outras nem conseguiram entrar. Então, assim, tem que ter tudo certinho mesmo na pastinha. Roteiro viagem, seguro, né, de saúde, passagens, hospedagem, dinheiro suficiente para você estar no país. E também é muito bom você saber os pontos turísticos que você quer visitar. A gente trouxe também como uma forma de comprovação todas as nossas rendas, que a gente teria dinheiro, cartões de crédito, trouxemos dinheiro em espécie e também os cartões. E também já fica de dica pra vocês aí, pra vocês já checarem se vocês têm tudo isso. Bom, quando chegamos na fila, eu vi, assim, que tinham vários agentes, tava bem vazio, então eu pude escolher. E eu escolhi ir pra uma mulher. Eu lembro até hoje dela, era uma loira. Tinha essa mulher que ela tava bem tranquila, aí tinha uma outra que tava meio com cara fechada e tinha um rapaz. E eu falei, não vou neles, que eles estão meio mal-humorados, eu vou nessa daqui. Então a gente foi, e a primeira pergunta que ela fez, ela pediu o passaporte, é claro, e depois ela perguntou de que país nós éramos, a gente falou, né, que era do Brasil. E aí ela veio, você tem passagem de volta? Você tem hospedagem? E ela viu tudo lá certinho. E, gente, acabou que eu cometi um erro na minha hospedagem que, nossa, eu só fui reparar porque ela reparou. Então, assim, no voo de volta, eu coloquei o voo de manhã cedo, mas a minha hospedagem acabava um dia antes. Então, quando chegou, ela falou, olha, esse último dia aqui, você vai ficar aonde? Até porque, gente, como eu não sabia se eu ia realmente voltar ou se eu ia tentar o meu visto aqui pela minha família que eu tenho aqui, eu não tava muito me importando com esse retorno, né? Tipo assim, eu ia vir aproveitar a viagem, se eu quisesse voltar, eu pegava o meu voo, se não, eu iria entrar com a documentação, se eu gostasse do país, claro que era uma coisa que eu não sabia se ia gostar. E então, ela falou, onde você vai ficar? Nesse último dia. E, gente, nossa, eu acho que ela viu minha expressão, assim, tipo, como assim, moça? E eu fiquei toda vermelha e ela me mostrou que a minha hospedagem acabava um dia antes do meu voo, ou seja, eu ficaria um dia sem hotel. Onde que eu ia dormir? E eu não reparei nisso. E eu, ai meu Deus, e gente, inglês zero, assim, meu marido ele entendia um pouco mais, e eu olhava assim pra ele e falava, você tá entendendo? Porque eu não tô entendendo nada. E ela falou que ia chamar um translator, né? Que ia chamar um tradutor pra gente. E eu, ai meu Deus, só que eu acho que foi Deus nessa hora, gente, porque ela foi procurar um tradutor de português, né? E não tinha. Não tinha no aeroporto um tradutor que falasse português na hora. Ela não encontrou, ela saiu, não encontrou. Ela voltou e só carimbou os passaportes e a gente entrou. Então, assim, foi um alívio tão grande. Só que eu falei, Anderson, pega as malas e sai correndo, a gente vai ir embora sem nem olhar pra trás. E foi isso que a gente fez. A gente veio, né, passamos pela imigração. Eu passei tremendo, assim, eu nem acreditava. Liguei pra minha mãe, avisei, olha, deu tudo certo, a gente entrou. Agora a gente vai aproveitar, vai conhecer o país. E, gente, o visto que a gente entrou é o visto de turista, que dá direito de você ficar 6 meses no país. 6 meses aqui dentro, né, com esse visto, claramente sem poder trabalhar e sem poder estudar. E eu vou contar no próximo vídeo como que foi, o que eu fiz, meu primeiro trabalho, casa e tudo mais pra vocês. Mas esse é só um pequeno relato de como que foi a minha saída do Brasil pra passar pela imigração. Vou já começar a postar vários videozinhos aqui, porque eu sei que tem pessoas também que amam ver esses vídeos no YouTube, até porque tem muita gente que tá vindo também, que tem esse sonho. Então, é isso. Se inscrevam aí no meu canal e deixem um like que vai me ajudar muito. Um beijo e até a próxima!